que depois vai passar um pix para essas discípulos e namorada. Não passa não, gente. Vai lá, contigo, Amém. Deus é contigo. Amém. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor para receber da palavra e daquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Nós nos colocamos aqui dispostos, de coração, ouvidos e mente abertas para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de começar hoje com uma pergunta. Muitas vezes, né, nós temos coisas especiais. Quem tem coisas especiais aí? Eu tenho coisas que são extremamente especiais para mim. Prioridades na minha vida, né? Nós temos as nossas prioridades, não é verdade? Nós temos as nossas prioridades. Mas muitas vezes nós não paramos para quê? Para analisar aquilo, né, que é de Deus para nós. Ou não é verdade? A gente para, eu me coloco nisso aí, né? Eu estava pensando, falo, caraca, a gente precisa disso, né? A gente precisa parar para se ver, você precisa se olhar no espelho e falar, qual que é a prioridade da minha vida que eu talvez não esteja vendo? Né? E fala para o seu irmão, fala, a sua fé é uma preciosidade, guarde com muita, né, força. Abre comigo lá em Salmo 73, de 1 a 3, coloca a NTLH, por favor. A nossa fé é uma preciosidade que nós precisamos guardar. Salmo 73, aqui. É de 1 a 3. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus... 3. Porém, já estava no 3 aí, até aí. Obrigado. Olha só, esse texto, né, de Asaf, né, ele falou. Volta no 1 aqui, por favor. Esse texto, ele mostra o quê? Que Deus, ele é bom, né, tem aquela frase, Deus é bom o tempo todo, né, o tempo todo. Deus é bom para aqueles de coração puro. Né? Quem são os de coração puro? Aqueles que nunca erraram, que nunca pecaram? É ou não? Pode responder. Não. Os de coração puro são aqueles que procuram se limpar todos os dias. O contrário que as pessoas pensam, que a santidade, né? A santidade é nunca errar. Não, a santidade significa que você anda debaixo de uma palavra, debaixo, né, de uma bênção que é de Deus, né? E debaixo dessa bênção você pode o quê? Alcançar a santidade, né? Nós só podemos ser santos, né? Você fala para a pessoa do seu lado, você só pode ser santo através do sangue de Jesus. Então, Deus é bom para aqueles de coração limpo. Né? Deus é bom para aqueles que têm o coração limpo, para aqueles que buscam a santidade, para aqueles que vivem, né, de uma boa forma. Né? Mas, tem um mas, porém, todavia, no entanto, Deus, ele é quem exorta. Né? Deus nos exorta. Fala a pessoa do seu lado, Deus exorta. Para quem não sabe o que é exortar, é corrigir. Deus te corrige, né? Deus te corrige teu caminho, corrige a tua vida, através do seu líder, através das pessoas que estão com você. Mas muitas vezes, né, assim como Asaf, pode voltar aqui, pode ir para o 2, por favor. Ele fala assim, porém quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus. Né? Quem nunca olhou para uma pessoa que não tinha Deus, para quem não, né, que só faz maldade e falou, por que esse cara
é muito próspero e eu que estou aqui, né, seguindo os caminhos de Deus, né, estou aqui firme, estou aqui 100% em Deus, né, e Deus não me abençoa. Foi isso que Asaf fez, foi isso que ele fez, né, ele fez isso, ele olhou, falou, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus. Olha isso, né? Aonde estão os seus olhos, tem o poder de roubar a sua fé. Para onde você está olhando? Para onde você tem olhado? Para que caminho você tem olhado, né? Quais são os seus modelos? Quem te inspira? Nós precisamos entender isso, entender que a nossa fé é uma preciosidade que nós precisamos guardar, né, com muita força. Por quê? Porque a nossa fé ela pode ser enfraquecida. Fala a pessoa do seu lado, fala, a sua fé pode ser enfraquecida, sabia? A nossa fé ela pode ser enfraquecida, né? Se a gente vacilar, a nossa fé enfraquece. Por isso que nós temos que guardar a nossa fé e ter isso como prioridade na nossa vida. Isso precisa ser uma prioridade, porque senão as coisas do mundo, as situações, os problemas da vida, né, os problemas do dia a dia, vai te fazer o quê? Vai te fazer perder a fé, vai te fazer deixar de acreditar. Olha só, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque eu fiquei com inveja deles. Asaf nesse momento, o coração de Asaf nesse momento, os olhos de Asaf nesse momento, né, estavam naqueles que estavam construindo coisas naturais. Fala a pessoa do seu lado, fala, não olhe para aqueles que constroem coisas naturais. E eu vou explicar, né? Às vezes você fala, nossa, poxa, mas eu não posso ter como exemplo aquela pessoa que conquistou e tal. Você pode ser um exemplo. Mas muitas vezes, né, essas pessoas são personagens de redes sociais, personagens de sucesso, personagens fake, né? É o que tá muito hoje em dia, é fake, né? Asaf, ele olhou para aquelas pessoas, né, e falou, quase perdi a minha confiança em Deus porque eu fiquei com inveja. E muitas vezes a gente olha, né, no Instagram, no Facebook, não sei que você mexe, que você gosta de mexer, vê na TV aquelas pessoas que têm muito sucesso, né, que têm muito dinheiro, né, e o contrário do que as pessoas pensam, o ter sucesso na vida não é ter muito dinheiro. O sucesso, ele não depende do dinheiro. Quantas pessoas não têm dinheiro e são muito mais felizes do que aquelas que têm? Quem já viu isso? Quem já percebeu isso acontecendo? Eu já percebi. Não estou falando que ter dinheiro é ruim, é bom. Né? Mas Deus ele tem uma plenitude para nós. Fala a pessoa do seu lado, Deus tem uma plenitude para você. E às vezes essa imagem que as pessoas passam é sustentada por mentiras, né? É sustentada por aquilo que não é fixo, né? Não é construído, né? com uma boa fundação. Deus ele trabalha. Esse texto aqui a gente viu no versículo 1, a gente viu Deus ele trabalha ao nosso favor, né? Você enxergando ou não, sabia disso? Deus ele trabalha ao seu favor, você vendo, enxergando ou não, né? E às vezes a gente julga, né? Nos momentos difíceis, no momento de dificuldade, a gente fala como Asaf, poxa, olha lá, eles estão tão bem, eu aqui, né? Seguindo a minha vida, indo para a igreja. Eu vou para a igreja na terça-feira, eu vou no sábado no Arena, eu vou no domingo no culto da família, eu tenho discipulado com o meu líder, né, eu tenho discipulado individual, eu tenho a minha célula, né, e nada acontece, as coisas não evoluem, né, mas Deus ele está agindo na sua vida. E quando nós buscamos resultado,
Né? O que Asaf no versículo 2, deixa o versículo 2 aqui. O que Asaf no versículo 2 ele estava buscando? Ele estava buscando resultado. Quem aqui já patinou e não chegou em lugar nenhum? Quantas vezes, né, a gente patina e parece que nada, não vai, parece que não dá certo, né? E Asaf, ele estava olhando para os frutos que não eram dele, mas frutos são resultado de processo. Fala para a pessoa do seu lado, fala, frutos são resultado de processo. E olha só isso, o resultado sem processo te leva à ruína. Quem já viu, né? A gente vê, já vi bastante, né? Até porque eu já procurei sobre essas coisas, né? Aquelas pessoas que ganham na Mega Sena, né? E aí você vai ver, de repente ela não tem mais nada. Resultado sem processo. Consegue entender? É lógico que não é todo mundo, né? Às vezes a pessoa sabe investir, sabe pegar aquele dinheiro, trabalhar com aquilo, mas o resultado sem processo, ele te leva à ruína. Então, se o processo de Deus na sua vida, se você crê que o processo de Deus na sua vida está acontecendo, viva com intensidade que você vai colher o resultado desse processo, amém? Vamos lá. Mas o que na maioria das vezes o cristão ele confunde a fidelidade a Deus com a superabundância de Deus. Deus ele pode te dar um trabalho para você ganhar muito dinheiro, ele pode fazer algo para que você possa alcançar muitas coisas. Deus pode todas as coisas, mas é a nossa capacitação, é a nossa habilidade que vai nos manter. Fala para a pessoa do seu lado, fala, Deus faz, mas a tua capacidade, a tua habilidade é o que te mantém, né? E a disciplina, treinamento, né? O suor, né? Faz parte do treinamento, faz parte do processo. Fala para a pessoa do seu lado, fala, os problemas, as dificuldades fazem parte do processo. Olha só que interessante. Eu estava conversando com a Axa, né? A gente fez um ano de namoro dia 8, foi domingo passado, não foi? Foi esse domingo agora, antes de ontem. E eu perguntei para ela, né? Falei, nossa, o que mudou? Eu estava pensando nisso, o que mudou? Né? Por quê? Porque a disciplina, o treinamento, o suor, ele faz parte do processo. Hoje, né, a gente tem um nível de relacionamento que nós só podemos chegar a esse nível porque nós passamos por dificuldades, né? Hoje nós decidimos, né, e escolhemos casar porque nós entendemos que nós conseguimos fazer esse processo andar, né? Eu entendo que esse processo ele pode andar, né? Mas olha só, quando você consegue entender que o problema, o dia a dia, e você tem, né, quem é casado aí sabe, quem tem um relacionamento de pai e mãe, que se você namora, você tem problemas, né? Não existe algo perfeito. Aquilo que é perfeito, que as redes sociais vendem, não existe o perfeito. Então, se você começar a colocar os seus olhos, começar a focar a sua mente naquilo que os outros conquistam, isso vai roubar a sua fé, né? E nós precisamos entender que o nosso maior modelo de sucesso, né, é Jesus. E o modelo de sucesso que Jesus nos deixou fala comigo, fé, santidade, obediência e perseverança. É esse o modelo de sucesso que Jesus nos ensinou. É fé, santidade, obediência e perseverança. E você sabe por que essas 4 coisas é o modelo de sucesso que Jesus deixou? Porque o contrário que a gente pensa, o sucesso não é ter tudo nessa vida, o sucesso é alcançar a salvação.
Consegue entender? Então, quando você tem fé, a santidade, a obediência e a perseverança, você alcança o maior sucesso que você pode ter na sua vida, que é viver na glória com Deus. É a salvação. É o maior sucesso que você pode alcançar na sua vida. Deus, Ele conhece tudo e Ele age na hora certa. Deus, Ele conhece todas as coisas. Fala a pessoa do seu lado, Deus conhece todas as coisas e age no momento certo. Ele não se atrasa, Ele não adianta, Ele age na hora certa. Coloca aqui para mim Salmo 73, aí 13 e 14 agora. E aí, aqui no 13 ele fala assim, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter mãos limpas de pecado. Olha o que Asaf está falando, ele está dando um exemplo para a gente, totalmente palpável. Que você fala, Deus, parece que não está adiantando, o que eu estou fazendo não está adiantando, eu tenho feito tanto, eu tenho orado, eu tenho feito jejum, eu tenho ido na sua casa, eu tenho relacionamento contigo, mas nada tem adiantado. E Asaf estava falando isso, abrindo o coração nesse texto, parece que não adiantou nada eu me consertar puro e ter as mãos limpas de pecado, conservar, puro. E muitas vezes, quando o nosso foco, a nossa visão não está em Deus, as coisas do mundo começam a fazer sentido, começam a nos atrair, Você começa a ser atraído pelas coisas do mundo, você começa a questionar as coisas de Deus, você começa a questionar aquilo que Deus colocou na sua vida, você começa a questionar, de alguma forma a sua liderança, mas fulano isso, fulano aquilo, Você começa a questionar as coisas de Deus e as coisas do mundo começam a parecer mais boas, melhores do que eram. Quantas vezes, pessoal, eu vi pessoas que vêm, conhecem Jesus, passam pela revisão de vida e falam, nossa, hoje eu tenho vergonha daquilo que eu fazia no mundo. Hoje eu tenho vergonha daquilo que eu fazia. Mas aquela pessoa, o foco dela, eu já vi isso acontecendo várias vezes, o foco dela vai se distanciando de Deus, até que ela, na hora que a pessoa vê, ela está fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Mas por que isso? Porque ela pensa que o sucesso está atrelado a você estar com Deus. Não, Jesus mesmo falou, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu. Se Deus, ele não agiu ainda não é hora, ou ele está te provando. Fala a pessoa do seu lado, fala, se Deus não agiu, ainda não é hora, ou ele está te provando. Tem algo muito interessante, que eu aprendi. Eu acho que não sei se eu ouvi a pastora falando, eu acho que foi. Se você está na prova, se você está passando por um momento de provação, por um momento de dificuldade, pergunta para Deus, meu irmão. Pergunta para Deus. Fala, Deus, me ajuda a entender o que eu preciso melhorar, Ao invés de relutar, e a gente reluta, contra aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente reluta contra o processo, a gente reluta contra aquilo que vai nos fazer melhor e conquistar coisas grandes. Você reluta, você luta com o processo, e você não quer, e aquilo vai te fazer melhor, mesmo que seja um problema, mesmo que seja uma dificuldade, aquilo vai te treinar para que você possa ser melhor, e a gente luta com isso. A gente luta com isso e não aceita, que Deus, ele está te treinando para algo maior. Nós precisamos aceitar isso, vacilar na fé e entrar em crise, como Asaf estava em crise, totalmente em crise. É o que acontece quando comparamos a nossa dificuldade com a prosperidade alheia.
Quando você compara a sua dificuldade com a prosperidade das pessoas, né, a sua fé começa a ser roubada, você entra em crise. Eu já vi muito, né, aquelas pessoas, tem muito tempo que eu sou crente, desde quando eu me lembro que eu sou gente, eu sou cristão, né? Eu já vi muitas vezes acontecendo, já aconteceu até comigo, das pessoas falar assim, a pessoa acabou de entrar na igreja, né? E de repente Deus já está fazendo um monte de coisa na vida. Quando você não está na presença de Deus, você morre. Morre espiritualmente. E os seus pensamentos começam a ser roubados. Então, o ambiente da presença de Deus é que te guarda. Nós não conseguimos, ninguém aqui é super-homem, né, para estar todo dia, né, todo dia você está lá, né, e animado, falando, não, Deus vai fazer. Ninguém é, não adianta falar que acorda todo, não é. Por isso Deus coloca pessoas em nossas vidas. Eu mesmo sou um exemplo disso, né, de vez em quando eu acordo, né, meio virado e aí eu mando mensagem para a pastora, para o pastor, falo, ó, me ajuda aqui que meu dia não está legal, né? E muitas vezes eu não faço isso porque eu não tenho acesso a essa presença de Deus que muda o meu ambiente, mas eu faço isso porque muitas vezes nós não podemos sozinhos. Se Jesus pudesse fazer tudo sozinho, ele não tinha formado discípulos. Ele podia? Podia, mas ele formou discípulos para que isso acontecesse. Então ele usa pessoas, Deus usa pessoas, mas vamos lá. Seja fiel e perseverante, mesmo que demore, Deus agirá. Né? Você não vai encontrar na Bíblia um milagre que não precisou de fidelidade e perseverança. Você não vai encontrar. A gente vê, o que a gente mais vê aí, um exemplo, né, a mulher hemorrágica. Você fala, não, mas ela simplesmente creu e foi lá. Mas sabe quantos anos ela passou pelo processo para entender, para se entregar, para chegar ali e crer de coração, né? Teve muitos anos de processo, de sofrimento, né? Então olha só, seja perseverante, mesmo que demore, Deus agirá. Agora coloca lá no versículo 15, a gente vai ler do 15 ao 17. Salmo 73. Aí ele continua aqui, se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Olha, o povo, né? Então, eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. O ambiente. Né? Ele fala, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito como os ímpios, se eu tivesse feito como aqueles que não têm o Senhor, aqueles que não professam essa mesma fé, aqueles que não creem, né, da mesma forma que eu, se eu tivesse feito como eles, eu teria traído o teu povo. E ele quis dizer aqui, eu teria traído o Senhor, eu teria traído a ti, Deus. Eu teria traído, é isso que Asaf está falando, né? No 16, coloca o 16 aqui. 16. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Aí a gente olha para as pessoas, fala, nossa, mas por que fulano conquista e eu não? Por que ele vai e eu não? E Asaf está falando aqui, fala, isso era muito difícil para mim. Era muito difícil eu entender esse processo do Senhor na minha vida, era muito difícil eu entender isso que o Senhor tinha para mim. E aí no 17 ele fala, porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Procurou o ambiente. Qual ambiente você tem procurado na sua dificuldade? Qual ambiente você tem procurado na sua aflição? Qual ambiente você procura quando a dúvida bate? Faz parte, sabia?
duvidar, ter dúvida às vezes, né? Você questionar, não duvidar que Deus existe, não duvidar da salvação, mas às vezes você questiona, né? Assim como Asaf estava fazendo, fala, Deus, mas e aí? Né? Como é que é isso, né? E olha só, do orgulho, da arrogância, da mentira, não provém justiça, da riqueza, não provém justiça, riqueza, sucesso ou sustentação. Né? Então, do orgulho, da arrogância e da mentira, você não tem riqueza. Ah, mas fulano conquistou mentindo. Ele vai colher aquilo que ele está plantando. Se tem algo que é fato, é que nós colhemos aquilo que nós plantamos, querendo ou não. É fato isso, né? Você colhe aquilo que você planta. Então, nós precisamos rever, fala a pessoa do seu lado, reveja as suas prioridades. Então fala comigo aqui, as coisas mais importantes da vida são presença de Deus, família, saúde e a igreja. Essa precisa ser a sua lista de prioridades, né? A presença de Deus, a família, a saúde e a igreja, porque com essas coisas você pode, está errado, Jesus Cristo, com tudo isso, você pode alcançar aquilo que Deus tem para você, né? Então, a presença de Deus, a família, a saúde e a igreja são prioridade, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender e focar nas promessas de Deus e não nas coisas naturais, pois Deus não olha no natural. Fala a pessoa do seu lado, fala, foque nas coisas de Deus, foque nas promessas e não no natural. Davi enfrentando Golias. Você acha que ele estava focando na promessa ou no natural? Na promessa. Como é que ele ia matar um gigante com uma pedra? É ou não é? Como é que ele ia fazer isso? Ele estava olhando para a promessa de Deus na vida dele. E olhando para o quão Deus é grande, porque quando o gigante falou, ei, você vem comigo, né, com pedra, sei lá. E Davi respondeu, eu vou contra ti, pelo Senhor dos Exércitos. Não é o que ele tinha no natural. Fala a pessoa do seu lado, fala, não é o que você tem no natural. O que é natural te frustra, desanima e te tira dos caminhos do Senhor. Fala a pessoa do seu lado, fala, o natural te frustra, te desanima e te tira dos caminhos de Deus. Olha isso, é ou não é verdade? O que é natural faz isso conosco, né? Mas Deus ele permite a adversidade para te tornar melhor, né? Deus ele permite a dificuldade para te tornar melhor. Jesus, ele ensinou, né, isso no Sermão do Monte, né? E se você quiser anotar e ler, né, tá lá em Mateus do 4 até o 11, né, ele fala, né, e ali ele enfrentou inúmeras oposições. Jesus enfrentou tantas oposições e situações, né, difíceis, situações complicadas, decisões tão difíceis. A Bíblia fala que Jesus ele suou sangue, se chama hematidrose, né? Ele suou sangue por ter um sentimento de angústia muito grande, né? Ele passou por tantas dificuldades, né? Por sentimentos tão fortes, mas foi todas as dificuldades que levaram Jesus a cumprir o propósito que ele tinha nessa terra. Fala a pessoa do seu lado, fala, tudo que você está passando, ou melhor, fala, tudo que você já passou, te trouxe até aqui. O que você está passando te levará muito além.
Deus ele tem a porção dobrada para aqueles que esperam a hora certa. O tempo é aliado do seu aprendizado. Fala a pessoa do seu lado, fala, o tempo é aliado do seu aprendizado. Né? Então não ache, meu irmão, que está demorando, não ache, deixa Deus te ensinar, deixa Ele fazer, pergunta para Deus, Deus, o que eu preciso aprender? Né? A que nível você está querendo, o Senhor está querendo me levar? Né? Pergunta para Deus. Lá em Hebreus 12, coloca aqui para a gente, Hebreus 12. Vou ler rápido porque estou sendo pressionado aqui, ó. Já estou acabando também, viu, dona Regina? Estou no finalzinho, não precisa me pressionar com o tempo. Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11 a 13. Opa! Vamos lá. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza. Olha a dicção aí. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza, e não de alegria, porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Olha isso aqui, olha isso, olha isso. Então, a experiência que te traz o aprendizado, né? Aqui, coloca de novo o Hebreus 12, 11. O que ele fala aqui, né? Quando nós somos corrigidos, isso parece... Né? Gente, é gostoso você errar o alvo e ser corrigido? Não é gostoso. Quem fala, eu gosto de ser corrigido. Meu irmão, para de mentir. Eu gosto de ser corrigido. Não é bom. Né? Você tem um sentimento, poxa, eu errei. Mas o que Deus traz aqui? Pode até ser motivo de tristeza. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. E o 12 ele fala, olha isso aqui. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Né? O que esse texto está falando? Está falando para você, continue, seja perseverante, não pare, continue crendo que Deus vai fazer, Ele vai trazer o teu milagre, Ele vai fazer, né? Ele vai trazer a tua família, né? Através de você, Ele vai fazer a tua célula crescer. Nós somos instrumentos, é Ele quem faz. Amém? Então, todo sofrimento produz aprendizado, crescimento e aprovação, né? Olha só, o que ele fala aqui, para aquele que está caindo. Portanto, levantem as suas mãos cansadas, fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos, e no 13, andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado, né? O que ele tá falando aqui? Falando, ande por um lugar que seja mais fácil agora, para que você seja curado. Ande por um lugar, não estou falando que você tem que encontrar a forma mais fácil, não é isso, mas em meio a tanto problema, tanta coisa, tanta dificuldade, procure aquilo que vai te ajudar. Procure a forma que você, é uma coisa que eu ouço sempre, né? Olhe para o lado azul do céu, né? Né? O céu continua azul, você enxergando ou não, né? Mesmo com tanta tempestade, tanta nuvem. Né? Então, olha, é o que esse texto fala. Né? Procure a solução. Ser santo e justo te leva para o céu. Fala a pessoa do seu lado, ser santo e justo te leva para o céu. Mas para ter sucesso terreno, é necessário habilidades naturais. Olha só isso. Ser santo e justo te leva para o céu. Mas nós só conquistamos o sucesso natural com habilidades naturais. Olha só. A unção de Deus, ela produziu em Davi coragem. Fala para a pessoa do seu lado, a unção de Deus produz em você coragem.
A unção de Deus produz em nós coragem. Mas olha só, não foi a coragem que fez Davi matar o gigante. Não foi a coragem que fez Davi matar o gigante, e sim o treino e a habilidade adquirida. Lá em Samuel 17:37, a gente está indo para o final. Coloca aí o último texto, Samuel 17:37. Samuel 17:37. Vai? Olha só. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Olha isso aqui. É uma atitude de coragem, mas é uma atitude, não, é isso. Uma atitude de coragem, mas é uma atitude que ela mostra o quê? Que ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia quem estava com ele, né? Mas Davi, ele só tinha essa ideia, esse pensamento, por quê? Porque ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Esse era Davi, né? E eu não anotei aqui, mas eu estava com o texto, né? Ele fala aqui, ó, Deus me salvou dos leões e dos ursos. E Deus fez isso mesmo, mas usou Davi. Imagina, você matar um leão, um urso. Davi, que era baixinho, né? A Bíblia fala que ele era de pequena estatura, né? Matar um leão? O que era um gigante para ele? Então ele já tinha passado por um processo, por um treinamento. Ele tinha a habilidade que era necessária para vencer naquele momento. Qual é a habilidade necessária para você conquistar aquilo que você quer hoje? Qual é a habilidade necessária que você tem que buscar para conquistar aquilo que Deus colocou, né, para você hoje? Deus, ele abre as portas, mas quem estabelece são as nossas habilidades. Quem nos estabelece é as nossas habilidades. É o que você tem estudado, o que você tem feito, né? Você tem guardado dinheiro, né, para que você possa investir em algo diferente, em outras coisas. O que você tem feito, né? A unção, ela te dá energia, força, coragem, a graça e a oportunidade. Olha só, a unção de Deus, ela te dá energia, força, coragem, graça e oportunidade. Mas só a experiência, o treinamento e a disciplina trazem a habilidade necessária para o sucesso. É o treinamento, né? É a disciplina. É aquele problema que você reclama dele até hoje, que está te ensinando que você tem que fazer algo diferente, né? E assim como Asaf, né? Ele entendeu, ele chegou na casa de Deus, no ambiente, e falou, poxa, eu entendi, Deus. Ele chegou no ambiente e entendeu, né? Então, cuidado, cuide da sua fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Fala de novo para a pessoa do seu lado, fala, meu irmão, a sua fé precisa ser uma preciosidade na sua vida. Né? A Bíblia fala, né, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Falei o contrário, né? As suas fontes têm o poder de roubar o coração, de desviar os seus pés. Então cuidado com aquilo que rouba a sua fé, cuidado com aquilo que rouba a paz, né, do ambiente do Espírito Santo na sua vida. Então, coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos, eu quero te
te convidar, né, hoje, a você entender, né, ou até mesmo perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso? O que eu preciso mudar? O que eu preciso renovar na minha vida? Né? Pergunta para Deus, fala: Deus, o que eu preciso fazer de diferente? Fala: eu não quero ser roubado, eu não quero ser roubado da sua presença, eu não quero ter a minha fé roubada, eu não quero que os problemas assaltem a minha fé, o meu coração. Vai falando para Deus, fala dos problemas que têm afligido o teu coração, das dificuldades. Talvez para você que está aqui nessa noite é uma dificuldade você ser fiel com o seu dízimo, com a sua oferta. Mas é o seu dízimo, é a sua oferta que vai te guardar, vai guardar a sua vida e vai te trazer, né, uma colheita. Não existe colheita sem plantio, e talvez isso para você seja uma dificuldade. Coloca isso diante de Deus. Talvez ser fiel com Deus todos os dias, né, seja uma dificuldade para você. Talvez a dificuldade seja algo no seu trabalho, uma situação no trabalho. Mas coloque diante de Deus, fala: Deus, eu coloco diante do Senhor